Bom dia, meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, a paz de Deus com todos. Como estão os irmãos? Espero que todos bem, com a graça de Deus. Passando aqui para compartilhar mais uma palavra nessa manhã. Graças damos ao Senhor por mais este dia. E onde o Senhor colocou no meu coração uma parte das suas sagradas escrituras. E hoje vamos falar sobre a salvação e pelas obras. Apóstolo Paulo escreveu para Éfeso, no capítulo 2, no verso 8, assim: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Vemos certezamente, absolutamente, totalmente, a Sagrada Escritura diz que somente pela graça e fé em Jesus Cristo somos salvos. O que é a graça? A graça é um favor imerecível. Nós não merecemos, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados, fomos salvos. Mas aí eu vos digo, e as obras? As obras, um crente, um homem salvo pela graça, ele é praticante sim das boas obras. A tua palavra diz também, no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta, vai ser em vão. E lá diz assim no livro do Tiago, também diz assim: aquele, Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele, pois, que sabes fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, uma pessoa salvo pela graça do Senhor, que sabe fazer e não faz, ele já vai estar em pecado. E a palavra pecados, todos sabem, que significa se separar o homem de Deus. O pecado faz a separação do homem de Deus. E continuando na sua palavra, apóstolo Tiago escreveu mais sobre a fé, né? Que ele diz assim, Tiago capítulo 2, no verso 14 em diante diz: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu creres que há um só Deus, faze também. Os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres que tu sabes que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceram sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês o que a fé cooperou com as suas obras, e pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe chamado, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus deixou muito claro que um cristão tem que saber fazer as boas novas. Temos que viver fazendo bem um aos outros. No livro de Tito, no capítulo 2, no verso 11 até o 14, diz assim: porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou a todos os homens. Ou seja, a graça do Senhor imerecível, que é Jesus Cristo, derramou sangue por todos os homens, para trazer a salvação por todos os homens. Mas nem todos os homens serão salvos, porque muitos não creem em Jesus, né? E ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento do glorioso, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Fala dessas coisas, exorte e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aleluia, glória a Deus. Então nós viemos ver que Deus remiu um povo, limpou um povo, salvou pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que derramou por nós. Mas ele deixou bem claro que a fé sem obras é morta. Nós devemos viver fazendo bem uns aos outros. Até Martinho Lutero tem uma pergunta. Qual o motivo qual Lutero chamou a epístola de Tiago de palha? Numa frase infeliz, Martinho Lutero chamou a carta de Tiago de palha porque não servia para ilustrar sua exaltação da fé e da graça contra as obras da lei, que supostamente mereciam a salvação. Martinho Lutero também tem alguns historiadores que dizem que ele nem queria colocar os livros de Tiago na Bíblia. E como nós podemos ver, porque há uma divergências teológicas, conceitos bíblicos, que uns dizem, não é por obras, a salvação é só pela graça. Sim, a salvação é só pela graça e fé em Jesus. Mas nós, o povo de Deus, também vivemos ter que fazer as boas obras, ajudar quem necessita, dar alimentos ao necessitado, dar as vestes a quem precisa, porque a fé sem obras é morta. E nós vivemos vendo obras de milagres, de cura, de libertação, de restauração. Tudo isso é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, além de dizer para você que pela graça somos salvos, que além da graça sermos salvos, também temos que ser praticantes de boas obras. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.